Salve, salve família vascaína. Eu me chamo Cláudio, seja bem-vindo ao nosso canal Vasco Mania, onde você fica sempre bem informado e atualizado sobre tudo o que acontece no Vasco. Para começar, né, pessoal, vou botar logo aqui do lado, o resultado, né, que está tendo no momento, que é o Vasco na zona de rebaixamento. É isso que o Vasco vai lutar esse ano novamente. Tá aqui o Vasco de novo na zona de rebaixamento, né? A tabela aqui você pode ver que hoje, no caso, o Botafogo venceu o Flamengo, aí foi para primeiro, é colocado, e tinha mais dois jogos aqui importantes, que era o Corinthians contra o Fluminense e também o Vitória contra o Cruzeiro. Sendo que os dois vencendo, o Vasco cairia para 18º colocado. Só que nesse momento, o, Fluminense, o Corinthians está vencendo o jogo contra o Fluminense e, no caso, empurrou o Vasco para a zona de rebaixamento. Então, nesse momento, o Vasco está com 3 pontos em 17º colocado. Está entre os 4 piores do torneio. E com chance de descer para 18º colocado. Então, é um absurdo, né? O Vasco nessa situação, depois de investir 130 milhões só esse ano. Só esse ano o Vasco investiu mais de 130 milhões, né? Eu não vou nem falar, eu não vou ser ingrato com o Ramon Dias. Não é porque ele saiu do Vasco que tem que detonar ele, não. Que ele fez um bom trabalho, um maravilhoso trabalho no passado. Mas esse ano ele deixou a desejar. Pré-temporada fora do Brasil. Um mês agora sem ter jogo do Vasco, né? Só treinando, só organizando. E ele não conseguiu definir o time titular do Vasco. Sendo que tem notícias agora que eu já havia suspeitado disso, que no caso tinha um time rachado. O elenco do Vasco estava rachado. Por quê? Vamos começar aqui. É muito sério isso. Começa aqui com o Pumas, né? Cara, ele pode não ser bom para ser titular, mas nem reserva. Às vezes nem relacionado ele tava para ser para as partidas, para os jogos. Sem falar que ele tava ali entre quarta opções, tava na quarta opção, né? Então assim, o Ramon Dias tava preferindo colocar um zagueiro, o João Vitor, na lateral, para não colocar o Pumas, o Rodrigues. Então assim, é muito complicado. Você chega aí o Creito mesmo, que era titular no time dele, fazedor de gol, pegando o banco para o menino que tava na base, que é o Ryan. Sem falar que às vezes nem era pro Ryan, às vezes até pro Rossi. Aí tem o Rossi, depois o Ryan, né? Aí tem ainda o Adson também no banco. Complicado. Os reforços tudinho que foi trazido pro Vasco, não sei se é por pirraça do Ramon Dias, mas os reforços tudinho tava tudo no banco. Tirando o Galdomês, né, que tava tendo oportunidade. E tirando também o Esforza, os restos dos reforços desse ano, tudo no banco. Aí agora vamos falar um pouquinho também. Vamos falar um pouquinho também é, do, do que aconteceu ontem, né? Da demissão do Ramon Dias. E pode ter aí, no caso, o Vasco, mais um prejuízo de 30 milhões de reais. De 30 milhões de reais, entre 20 e 30 milhões de reais. Porque o Ramon Dias renovou o contrato no final do ano, por mais 2 anos. E ainda com uma prorrogação ali, né? Se ele batesse algumas metas, de renovar automaticamente mais dois. Então, assim, ele tem uma. E sem falar que ele tá entre é, as comissões técnicas mais caras do futebol brasileiro. Ramon Dias, né, junto com a sua comissão técnica,
é 2 milhões, amigo. 2 milhões por mês. 2 milhões por mês. Pode ter certeza que ele tá ali entre os 5 mesmo. Que ganha mais. Pode até, digo até entre os 3. Eu não acredito que a comissão técnica dos outros times se equipare a dele, não. A não ser a do Flamengo, né? Que é alta. A do Palmeiras. Depois eu acredito que nem a do Botafogo é tão alto. Eu já boto o Vasco ali como uma terceira. Então, no mínimo aí, o Vasco tá entre a quinta comissão técnica mais cara do futebol brasileiro. E sem resultado. Não ganha um campeonato estadual. Foi eliminado no campeonato estadual pelo time de quarta divisão, cara. Em 2 partidas, não foi uma sorte que teve ali. O time chegou ali e conseguiu dar um chute, fazer um gol e segurar o jogo, não. Foram 3 jogos que o Vasco teve. Perdeu 2. E empatou 1. O Vasco não ganhou um jogo só. Contra o Nova Iguaçu, que é um time de quarta divisão. Então, assim, complicado demais. Ontem, contra um time que vai ser rival do Vasco para não cair, o Vasco levou 4 em casa. E é um time que acabou de sair da segunda divisão. Um time com orçamento de investimento muito baixo. Muito baixo. Aí vem essa falta de responsabilidade e falta de profissionalismo na demissão do Ramon Dias ontem. Porque o Vasco lançou a nota oficial dizendo que o Ramon Dias não faz mais parte do futebol do Vasco, informando da demissão dele. Mas nessa primeira nota oficial, o Vasco não explica se o Ramon Dias foi demitido ou se ele pediu demissão. Aqui, eu vou botar pra vocês aqui também do lado aqui. Vou botar aqui pra vocês do lado aqui. Aqui, ó. O Vasco da Gama informa que imediatamente após a partida, Ramon Dias e Emiliano Dias não fazem mais parte da comissão técnica. Rafael Paiva, técnico da equipe sub-20, assume interinamente. Em qual parte desse comunicado, o Vasco diz aqui que o Ramon Dias pediu para ser demitido? Que responsabilidade é essa? Depois, vou colocar aqui do lado também. Aí depois, o Ramon Dias, que já não fazia mais parte, já estava demitido, já não tinha mais o que falar. Lá mesmo, em São Januário, ele foi liberado para falar sem nenhum representante oficial do Vasco, porque ali ele não estava mais como representante do Vasco. Aí ele fala o que ele quer. Ele agradeceu, disse que ficou surpreso em ser demitido. Tem uma hora aqui na coletiva dele lá, que o Emiliano Dias não deixa os repórteres, os jornalistas fazer nenhuma pergunta. Ele diz, não, sem perguntas. Só quer falar, não quer nenhuma pergunta. Porque tem algumas perguntas óbvias, né? Vocês pediram demissão ou vocês foram demitidos? Ele não queria ter essas perguntas. Ele sabe que eu acho que essa daí ia ser a primeira pergunta. Com certeza ia ser a primeira pergunta. Aí já vem, no caso, o mau caráter deles também. Porque eles, já que eles tiveram a oportunidade de falar, eles poderiam falar, né? Olha, pessoal, foi assim, 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 a gente decidiu sair e pronto. Mas não, eles não falaram isso. Parece que o que aconteceu, né? Parece assim, porque ainda não tem nada oficial. Mas o que se foi apurado é que o Ramon Dias, com a cabeça muito quente após o jogo, foi no vestiário. Foi no vestiário, não. Primeiro ele foi falar
com o Clauber. O Clauber Rocha, que é o executivo do Vasco, provisório. O Clauber Rocha, executivo, né? Diretor executivo do Vasco, provisório. O Ramon Dias e o Emiliano Dias foram falar com ele, ó. Cansei, não quero mais. Quero sair do Vasco. Aí, o Ramon Dias, junto com o Emiliano Dias, foram para o vestiário comunicar também aos jogadores. Sendo que o Clauber já tinha ido também, no caso, falar com os superiores dele. Esse é até o nome do cara. E, no caso, imediatamente foi lançado a nota oficial que o Ramon Dias tinha sido demitido. Nesse intervalo de tempo que foram emitir a nota, o Ramon Dias já tinha ido já para o vestiário comunicar também aos jogadores que tinha sido demitido, que ia sair do futebol do Vasco, ia sair do Vasco. Chegando lá e falando para o pessoal lá, né, para os jogadores, alguns jogadores, né, não, Emiliano, não, Ramon Dias, fique com a gente, sem a cabeça, vai dar certo. O Ramon Dias foi convencido a ficar no Vasco, mas já tinha, no caso, feito o pedido de demissão. E o pedido de demissão dele já tinha sido oficializado. Aí ele chegou, quando saiu do vestiário, com a cabeça, né, mais calma. Com certeza ia pedir para continuar, né? Mas já era tarde. Já tinha sido oficializada a saída dele. Aí ele vai para a entrevista coletiva, né? Então, deixa eu me despedir dos repórteres. Aí, inconsequentemente, o pessoal do Vasco deixaram ele ir para a entrevista, né? Coletiva. E lá eles falaram que foi um pego de surpresa. Né? Foi lá, falou que foi pego de surpresa. Com certeza, ele não tinha assinado nenhum documento com o pedido de demissão. Só tinha sido na boca, na palavra. Aí, agora a intenção dele é o quê? Receber a multa rescisória. Né? Porque eles não assinaram nada de pedido de demissão. É isso que está acontecendo com o Vasco. É isso que está acontecendo com o Vasco. Aí complica, né? E só pra vocês aí que ficar sabendo aqui, ó. Agora, nesse momento, né? São 5 horas e 4 minutos. Domingo, 28 de abril de 2024. 5 horas da tarde e 4 minutos. O Corinthians está vencendo o Fluminense por 2-0. Então, já era. O Vasco vai terminar essa rodada na zona de rebaixamento. Vai terminar essa rodada na zona de rebaixamento. E se não tomar cuidado, vai ficar por muito tempo nessa zona. O Vasco tá começando esse ano, né? A quarta rodada tá pior do que o ano passado. Tá pior que o ano passado. E o ano passado escapou do rebaixamento no final do último jogo, né? Já nos 35 minutos do segundo tempo do último jogo é que o Vasco conseguiu escapar do rebaixamento. Lutou até o fim. Desse jeito aqui, e no fim vai chegar. Vai cair com antecedência. Vai cair com antecedência com essa comissão esportiva do Vasco aí que é horrorosa. Né? Essa 77 ridícula administrando o Vasco. O Ronaldo vai vender a SAF do Cruzeiro para outro empresário. Mas mesmo assim, né, o Cruzeiro ainda tá melhor que o Vasco.
na minha opinião, o Cruzeiro foi pego pelo Ronaldo em uma situação pior que a do Vasco. Pior que a do Vasco, né? Pelo o que o Ronaldo falou, o Cruzeiro tava falido, mas conseguiu, com muito menos investimento, ficar em uma situação melhor que a do Vasco. Tá entendendo? Então essa daí, a pior SAF do futebol brasileiro é a do Vasco. Tomara que esses caras da 777 venda a parte deles, né, para outra empresa, porque não dá mais para continuar com a 777 administrando o futebol do Vasco. Não dá, não dá. Vai acabar o Vasco caindo de novo para a segunda divisão. A 777 não vai conseguir o investimento dela de volta se eles cumprirem, né, com os 700 milhões que eles têm de pagar pro Vasco. Eu acredito que eles não vão pagar nessa próxima remessa aí, né? De 270 milhões que tem que entregar até o meio do ano. Um pouquinho mais do meio do ano. Então, assim, é muito complicado. Muito complicado. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. O Ramon Dias também não estava bem no Vasco. Não estava bem no Vasco. O Ramon Dias não estava colocando os jogadores que deveria colocar. Um jogador que nem o Watson, 25 milhões. Um jogador que nem o João Vitor, que vem da Europa, tava jogando bem. É um jogador de 40 milhões no banco. Então, talvez, assim, na minha opinião, não é nem talvez, na minha opinião, foi melhor a saída do Ramon Dias, né? Do Vasco. Foi melhor. Tem aí rumores aí que o mais provável que chega agora é o Vanderlei no Luxemburgo. Eu acredito que com esse elenco que o Vasco tem, o Vanderlei consegue ajeitar o Vasco. Com esse elenco que o Vasco tem, que não é dos melhores, mas para mim também não é dos piores, porque se pegar o elenco do Vasco, é melhor que o do Cuiabá, do Vitória, do Atlético Goianiense, do Juventude. O elenco do Vasco hoje, ele é equiparado ali, na minha opinião, com o do Grêmio, com o do Fortaleza. É de meio de tabela, beleza ali. Meio de tabela ali, entre os 10. Mas o Vasco não tem, não. O elenco para ficar na zona de rebaixamento, não. Eu acredito que tem sim elenco de conseguir uma Sul-Americana bem confortável. Bem confortável ali em 10º colocado e 9º colocado. Onde hoje, olha aqui, ó, na tabela aqui, quem tá em 9º. O Criciúma, depois do chacote que deu no Vasco ontem. Se o Vasco tivesse vencido o Criciúma ontem, o Vasco tava com 6 pontos. Quem é que tá com 6 pontos hoje? Atlético Paranaense. Tá aqui, ó, com 6 pontos atrás do Flamengo. Em 6º colocado. Então hoje o Vasco era para estar em 6º colocado, não na zona de rebaixamento. Era para estar em 6º, não na zona de rebaixamento. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Tendo mais informações, eu venho com o terceiro vídeo para vocês. Muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no canal e até mais.